Olá você, bem-vinda e bem-vindo ao podcast Mundo Enneagrama. Este é o nosso episódio de número 93. Eu sou Urânio Paes, sócio fundador da Chestnut Paes Enneagram Academy, a CP Enneagram, nossa academia de Enneagrama. E hoje, já saudoso aqui, é o nosso último episódio da série sobre casos e lições aprendidas de cada tipo do Enneagrama. E eu estou muito feliz de entrevistar a Luísa Bach-Curoto, que é uma pessoa que eu gosto muito, uma grande buscadora de si mesma, e é uma tipo 7 de subtipo social, né, Luísa? E que tem muitas histórias para nos contar, principalmente da transformação dela, mas ela gentilmente vai falar com a gente sobre casos anteriores, atuais e o que tem acontecido um pouquinho, né? E eu vou rapidamente apresentar a vocês. A Luísa, ela é uma artista em construção, na própria definição dela. Após viver a primeira metade de sua vida desenvolvendo e valorizando suas habilidades mentais, porque ela se formou engenheira, trabalhou por 15 anos no mundo corporativo, ela foi descobrir o valor e a falta dos seus outros centros de inteligência emocional, instintivo, e há 3 anos saiu do mundo corporativo e se jogou num vazio experiencial. Descobriu um interesse profundo por autoconhecimento e espiritualidade, está realmente na veia dela, e é exatamente aí que entra a arte na vida dela como ferramenta de imersão nesses mundos, né? Sobretudo cerâmica, né, Luísa? E então, muito feliz aqui de te entrevistar. Bem-vindo aqui ao nosso podcast Mundo Enneagrama. Muito obrigada, eu fico muito feliz pelo convite. Comentei com você que é quase um sair do casulo, porque eu fiquei esses 3 anos num vazio mesmo, experimentando tudo, como um bom 7 social. E agora eu sinto que estou, né, me jogando no mundo de novo, assim, então eu agradeço muito pelo convite. Talvez um momento de vida que você experimentou muito a flecha 5, né, do 7, estava muito com você mesmo. Estou experimentando absurdamente a flecha 5. Percebi que eu estava tentando um bypass de já ir para minha seta 1. E buscava muito as características do 1, que é minha irmã gêmea, né? Mas, no fundo, quando eu dei um passo para trás e fui ver, né, essa integração do 5 que precisa antes, eu vi que eu tô completamente 5, Urânio. Completamente reservada. Por isso que eu tô nessa caverna, né, assim. Então, oposto total do que eu vivi minha vida inteira como um 7 social, né? E no seu caso, eu acompanho um pouco, né? Se é um movimento, me parece realmente um movimento mais do tipo saudável para a flecha 5, né? Para interromper mecanismos do 7, né? Embora sempre a nossa personalidade esteja aí ainda presente e tal. Mas vamos lá, conte-nos aqui um pouquinho alguns casos seus que mostram o tipo 7 em ação. Talvez começando com a Luísa anterior, assim. Eu até comentei com você que nem precisa ir tão para trás, assim, tem coisa bem atual. Bom, para começar, eu acho que olhando principalmente para a paixão, né? O tipo 7 é o cara que morre de medo da dor e é viciado no prazer. Isso é um bom resumo, né? Já para começar. E a grande busca por prazer é essa gula de abrir, né, abrir frentes, experiências. E isso foi, para mim, um grande ponto cego, assim, quando eu fiz o Enneagrama com você, né, na empresa que eu trabalhava, e eu lembro de ver essa tendência do 7, né, a abrir e não fechar, e essa foi uma das coisas que eu não reconheci em mim. Reconhecia muitas das outras que me fez acreditar que era, mas isso ficou difícil de reconhecer. Eu fui ter, assim, escancarado na minha cara a gula quando eu me joguei no vazio. Não sei se porque, como eu fiz engenharia, como eu fui trabalhar numa corporação, acho que eu tive muitos limites que me seguravam. Quando eu fui pro vazio e tudo pode, aí eu fui conhecer verdadeiramente essa paixão. Então,
por exemplo, né, minha jornada aí como ceramista, eu lembro de muito dessa minha jornada foi sozinha, porque foi muito na pandemia, né, e muito porque eu queria um vazio, então eu realmente fui muito autodidata e fiz muito curso online, e aí eu lembro de depois de estar algum tempo já, né, comprando coisas, fazendo peças, eu vi, assim, gravado uma professora que eu já estava algum tempo seguindo, ela comentando, assim, sobre a média de argilas e de esmaltes, né, que um ceramista tem no seu ateliê. E aí eu lembro dela comentando que eram umas 8 esmaltes, umas 4 argilas, e ela ainda brincava com uma pessoa que estava ali ouvindo, né, ao vivo a aula, comentando, olha, ela tem o quê? Uns 30 esmaltes. Eu lembro que na hora, eu olhei assim para minha prateleira, eu acho que eu tenho uns 60, e argilas, eu acho que eu testei umas 20. E é nesse lugar extremamente prazeroso, assim, que é perigoso, por isso que é difícil, né? Não é uma coisa da paixão mesmo. Então, de ver todas as cores em todas as argilas, era assim, essencial para que eu começasse a trabalhar, entendeu? E óbvio, isso me atrasou pra caraca. Tem um diferencial também, que eu assumi na minha arte, né? Após ter a possibilidade de ver tudo isso, mas eu consigo ver muito hoje o quanto isso me atrasa, sabe? E aí eu tô conseguindo, como a arte, ela tem uma parte que se valoriza, né, por essa experimentação toda, eu tento atuar com muita consciência com essa gula hoje, assim. Então, onde eu estou na arte, que eu me libero, mas ainda assim tem um teto para eu não ir longe, e onde são situações como outras que eu posso citar aqui da gula, que ela não teve, assim, nada a adicionar. Ainda na arte tem alguma coisa, né? Mas, por exemplo, eu casei no meu quintal, com a minha família, um quintal de 20 metros quadrados. Opa. E foi no meio desse vazio. E eu comecei, óbvio, né? Assim, começou assim, vamos chamar todo mundo aqui em casa, já que a gente vai inaugurar o quintal, a gente aproveita e faz o casamento, que nem todo mundo, né, fez um jantar. Urânio, eu comecei a inventar tanta coisa nesse quintal. No dia do meu casamento, eu tava fazendo piso. Pra você ter ideia de tantas frentes que eu abri. Minha mãe não acreditava. De manhã, acordei cedo pro piso ficar pronto, de tantas janelas que eu abri e não conseguia fechar, sabe? Então, essa é um ótimo. Meu marido, aliás, ele pode confirmar, porque ele ficou. Mas essa é um bom exemplo, assim, de como isso não tem limites. Essa experimentação, essa abertura de janelas e a falta de noção do tempo que demorará para fechar todas, assim. Então, sinto que eu saio abrindo todas as ideias eu inicio, para não perder a ideia, quase isso. Então eu compro aquilo que eu vou querer fazer isso, né? E eu tô até hoje fechando as coisas que eu inventei nesse quintal, para você ter ideia. Mas, assim, muitas outras, só da gula aqui, que eu poderia dar como exemplo, assim. Da minha época de trabalho, eu vejo hoje, e lá não estava tão explícito, mas uma gula absurda por reconhecimento. Que eu acho que é muito forte do social, né, também. Então... mais do social, do certo social, Exato. Então eu vejo que a minha carreira ela foi muito dominada pela gula, pelo reconhecimento. Uhum. E aí, de alguma forma, acho que como a sociedade valoriza muito esse perfil mental, ainda mais sendo um set que tem o carisma, que tem o social, eu recebi muitas validações sociais, por isso que eu falo que eu fui descobrir outras inteligências e a importância delas muito tarde na minha vida, porque teve um processo muito arrogante mesmo, de acreditar com as validações que eu recebia, de que aquela criança mental que já conseguia fazer conexões que alguns adultos não faziam, que era muito superior. E não que era uma forma de associar o mundo, e que eu estava, de alguma forma, renegando outras, né, duas muito importantes. E isso Bom, eu experimentei, então, toda a valorização desse tipo social, né, na sociedade atual. Então, fiz engenharia, entrei numa grande empresa, me desenvolvi lá dentro, mas eu também sinto todos os transtornos, né, que essa hiperutilização da mente também causam, né? Então, transtorno de ansiedade generalizada,
não conseguia estar presente, muito na cabeça, minha vida inteira muito disso. Então também não foi difícil perceber que estava faltando algo e que acessar essas coisas eram muito importantes. E aí acho que esse vazio me deu tempo de me aprofundar, de estudar. Foi quase que como se eu descobrisse que tudo aquilo que eu valorizava e onde eu pendurei minha vida inteira não fazia mais tanto sentido, sabe? Por isso que foi realmente uma desconstrução para uma reconstrução enorme. No teu caso, teve momentos de ruptura mesmo, né? Assim, que Sim. da noite para o dia teve uma transformação maior. Mas a gente vai chegar lá. Você falou tanta coisa interessante, Luísa, que eu quero comentar algumas e explorar alguns pontos aqui contigo. Em primeiro lugar, eu queria dizer que o marido da Luísa é o Gustavo, que vocês conheceram no episódio sobre o tipo 2. Então, estou abrindo isso daqui, né, para vocês saberem que eles são um lindo casal aqui. Aí, quando você fala, né, da busca por coisas assim diferentes, os tipos de argila, de cores, né? Isso que vem da gula, né, que é uma paixão por variedade, também implica uma avidez, né? Eu quero tudo isso, eu curto tudo isso e de preferência quero tudo ao mesmo tempo agora, né? Quero trazer isso e aí tem uma coisa interessante que o Sete explora o mundo, né, com todas as suas possibilidades, até como a grande forma de aprendizado dele. Ele tem que curtir e experimentar um pouco de tudo para achar o seu caminho, né? Tem um lado que é por aí. Aliás, Lu, o meu filho, Rafa, é um 7 e é artista, né? E eu, assim, ele se formou numa ótima faculdade aqui na Inglaterra, né, de artes, e aí ele começou a explorar, né, todos os tipos de arte. Então, ele faz um pouco de música, um pouco de pintura, um pouco de escultura, bastante de filme, cinema, e ainda tentando achar o caminho dele, porque é muito jovem, né? Arte conceitual, enfim, vai para coisas ligadas à arte, mas não são. Tô até Então, me sentindo mais tranquila com a minha jornada artística. é uma coisa meio inevitável, né? Da mesma forma que no mundo corporativo, o 7 às vezes faz carreira, assim, essa área, mas deixa eu conhecer aquela outra, deixa eu também pular para o outro lado, assim, movimentos horizontais, né? Para ter todas as experiências. Então, um dos riscos, né, para o 7 é que ele viva a vida um pouco num menu degustação, assim, né? Um pouco de tudo e acabe não se aprofundando. Agora, você trouxe um ponto muito legal que é um estereótipo que a gente vê às vezes do 7, que é assim, não, o 7 faz tudo isso e, portanto, é irresponsável e não termina as coisas, deixa para lá. Não, isso depende um pouco da responsabilidade, do profissionalismo, da própria formação da pessoa, onde que ele está. Não dá para concluir isso, embora alguns sets tenham isso, de fato, talvez até um pouco mais como tendência do que outros perfis, mas não dá para a gente generalizar nesse ponto. É muito mais o querer ver tudo diferente. E aí, claro que isso em si já traz uma ansiedade, mas a ansiedade é maior ainda para um set que é mais responsável, tem que concluir, tem que ir até o fim, enfim, né? E a ansiedade também tem a ver com o fato de que naturalmente vem uma fase inicial de empolgação com algo novo, mas depois aquilo não é mais empolgante, e aí o set tem que ir para outra coisa empolgante, né? Viver no frisson, assim, disso. E vou comentar só mais uma coisa, que é o fato, o quanto o set, em geral, no mundo todo, na minha experiência, é valorizado como vivendo a vida certa que todo mundo deveria viver, sendo otimista, positivo. Mas isso vai a um extremo, na minha experiência, no Brasil, né, que é um país meio 7, né? Isso é muito validado externamente. E aí tem também a coisa de que
a energia mental ainda é mais valorizada do que as demais, né? Então fica às vezes até mais difícil para um 7 iniciar o processo de transformação por conta disso. E eu vou querer ouvir de você exemplos aí da coisa de dor e sofrimento que é difícil para o 7. Mas, enfim, desculpa ter falado tanto. Imagina, eu acho que faz todo sentido. Eu ia complementar sobre a história do não ter responsabilidade. O que eu senti, que quando eu trabalhei, né, mundo corporativo, estudei, eu tinha essas responsabilidades pré-determinadas ali, fluir, né, tanto que eu tive o desenvolver da minha carreira e tudo mais. Quando eu me coloquei no vazio, onde eu não tinha obrigações, aí eu vi o quanto eu posso deixar as coisas abertas. Quando não tem, né, uma expectativa externa, às vezes, que não só a minha com aquilo, e aí eu me vi entrando numas confusões, assim. Então, o que eu vi, então, é que talvez tenha muito ainda do reconhecimento atrelado ali à minha responsabilidade, sabe? Sim. E tanto que agora que eu volto com responsabilidades do mundo, né, de quem não está vivendo no mundo sabático, eu compreendo que é diferente agora eu conseguir atuar com responsabilidade e sem ansiedade, me mantendo equilibrada, do que quando eu não tinha essas responsabilidades, né? Então, era bem mais fácil eu me manter zen, tranquila e livre de preocupações. Então, agora eu me vejo nesse extremo da ansiedade, porque quer fazer, quer acontecer, quer agora já ver tudo, já ver todas as possibilidades. E aí eu tenho que segurar a onda, porque eu vejo que 3 anos de construção de um estado de equilíbrio me faz perceber quando eu saio dele, sabe? E realmente está sendo... Eu achava que a responsabilidade ela estava mais inerente, e eu sinto que não. Talvez eu tenha que realmente descolá-la do reconhecimento e aí realmente desenvolvê-la mais profundamente. E você acha que isso é uma dica que você tem para os outros tipos 7, assim, que colocar, por exemplo, prazos, limites, uma rotina um pouco maior é algo legal, embora difícil? Ou não é por aí? Não, total certeza, né? O que sumiu na minha vida também foi a rotina com esse vazio. E eu sempre tive rotina desde que eu nasci, porque a gente é basicamente, né, é obrigado numa sociedade do estudar ao trabalhar, estar numa rotina. E aí, 3 anos ali, né, tipo, totalmente livre, sem rotina, percebi o quanto eu só avessa a rotina também, naturalmente. O que eu não conhecia, né? Porque é isso, quando eu me coloquei no natural, eu virei o 7, assim, perfeito, assim. E ali eu consegui me conhecer mesmo, né? E a rotina é uma das coisas. Isso é uma verdade. Eu tenho até um exemplo para te dar bom. Eu conheci, nesse processo de espiritualidade, a mandala lunar, que é essa agenda de autoconhecimento feminino. Incrível, não estou fazendo jabá, quem quiser, é maravilhoso mesmo, porque você vai fazendo um mapeamento do seu ciclo, com o ciclo da lua, com o ciclo do sol e etc. Legal. E eu comecei tão empolgada, Urânio, fiquei esperando até terminar o ano para começar o ano nessa nova fase, né? E aí eu, como uma boa, né, 7 social, tinha uma sugestão aqui de legendas. O que você vai querer avaliar sobre você mesmo? Quais são os fatores, né? Eu tinha aqui, né, uma sugestão de legenda. Eu, obviamente, fiz a minha. E aí eu fiz a minha gigante. Eu até coloquei aqui, porque eu fui contar quantos itens tem na minha. 54 itens. Comecei. Pá, tá vendo? Eu nem sei, cada item eu coloquei um desenhozinho, nem eu conseguia mais identificar. Cores, etc. Lindo, incrível, demorava meia hora por dia pra fazer, durou 20 dias. Dá pra ver que eu parei. Aí eu fui lá, te mudei, fiz o outro, né? Aí fiquei tão cheia desse monte de coisa que eu fiquei sem fazer. Isso que é ridículo, assim. Isso mostra o outro ponto. Eu fui voltar agora. Tipo, eu fiquei 4 meses me dando descanso daquele monstro que eu construí. Sim. Voltei tão simples quanto 4 itens. Olha. 4 itens não, 10 itens. E colocando agora de forma super simples o que eu realmente acredito que está me movendo. Esse é um bom processo. Acho um exemplo de processo de um 7 que precisa experimentar tudo.
Foi ótimo para eu conseguir, né, na minha segunda, eu tive 2 ainda, para você ver. Essa é a minha segunda. Essa daqui tinha 86 itens, Urânio. Então, assim, eu revi a primeira, não é que eu achei que eu revi que eu tinha que reduzir, eu revi e aumentei, porque eu queria ter certeza que eu estava olhando tudo. E aí, no fim das contas, não executável, não executei, e voltei agora falando, não, para, isso é importante? Você quer analisar? Quer. Quais são? E aí eu fiz um catadão de tudo aquilo que realmente é relevante e virou algo simples. Perdi 5, 6 meses nessa história toda, entendeu? Nessa empolgação toda. Que caso maravilhoso que você compartilhou com a gente. Obrigado. E tanto no lado da personalidade, quanto no crescimento, né? De você estar chegando agora numa coisa mais simples, mais pé no chão, né? Que às vezes demora mesmo, e se pensar, assim, no fundo, 4, 5 meses nem é tanto, assim, para um aprendizado desse porte, né? Mas que bacana, que legal essa partilha. E a questão da dor e do sofrimento? Como é que é isso para você no antes e no que você tem tentado fazer agora, algumas lições aprendidas disso? Sim. Você uma vez falou uma coisa que pegou muito pra mim. Você falou: o 7 é o mais otimista, uma ova. Porque se ele acha que ele entra na dor e não sai nunca mais. E eu percebi o quanto é forte essa sensação de estar em contato com a dor e acreditar que não vai passar. Tem até uma ligação assim de quase como se tudo que eu vivi na vida até aquele momento, se me colocou naquele lugar, é que tem algo muito errado. Como se não demorei para ter essa compreensão da vida, dos altos e baixos, do pêndulo, de vai vir uma parte mais baixa, uma parte mais alta, independente se eu quero, o que eu estou fazendo, isso vai acontecer. E saber navegar essa parte mais baixa, sem tanta ansiedade, sem essa angústia de que não vou conseguir sair daqui, sem essa crença limitante de que eu me coloquei aqui, então fiz algo errado para ter me colocado aqui. Ficou muito nítido para mim essa resistência a entrar em contato com a dor, então é algo que eu fiz muito nesses 3 anos, me colocar em contato com a dor e deixar ela vir, sentir, pôr para fora, né? Olhar para esse medo de que ela não vai embora. Ele ainda existe, ele ainda está lá, mas eu estou consciente dele e eu já vi que ele vai embora. Então, isso vai me dando cada vez mais força, né, para ir enfrentando esse medo mesmo, esse medo da dor. Tem que, então, trabalhar essa crença limitante, né, para poder entrar em contato com a dor, saber que melhora, né? Inclusive, uma das melhoras, quando a gente entra em contato com a tristeza, é no lado da ansiedade, né? A ansiedade, às vezes, tem a ver muito com evitar a tristeza, né? Fugir dela. Mas a tristeza suaviza a gente, né? Mas também tem um ponto aí teu de aprendizado que é emocional, né? Em relação a isso. Realmente é entrar em contato com as emoções. E desde o início você falou que o teu propósito é desenvolver os outros 2 centros de inteligência, né? Então, sentir verdadeiramente, né? Que não é fácil para mentais como nós, né? Sim, eu percebo que eu vivi minha vida anestesiada, sendo bem honesta, assim, para tudo. Eu lembro que quando eu comecei esse processo, né, eu até falava para a Rê, que é uma terapeuta da CPI, eu falava assim, eu quero sentir, porque eu comecei a estudar muito, comecei a, né, ter um chamado mesmo para compreender melhor autoconhecimento, espiritualidade, mas eu não vivenciava, assim, tava muito aqui na cabeção, estudando muito Kabbalah, Enneagrama, e eu tava assim, eu quero sentir. E, bom, ela até falou assim, acho que você já tá começando, não vamos fazer nada, não, vamos vendo. E assim, em 6 meses eu tava, tem como fechar? Porque é incrível como a gente não sente. Eu não tinha noção de quanto eu não sentia até eu começar a sentir, assim. E, Urânia, eu falo assim, de tudo, até tanto das emoções, quanto até os instintos, quanto a TPM. Eu sempre fui aquela mulher que olhava e falou assim, não existe TPM, assim, no máximo, beleza, uma cólica,
Mas flutuação de humor, Ah. porque eu sinto que existia mesmo um enrijecimento, né, daquela personalidade e que não se abria para nada mais sutil como emoções. Então, eu fui agora. Eu tô até me redimindo com as mulheres que eu julguei, sabe? Assim, tipo assim, gente, eu não me permitia sentir. Então, sinto um incremento de vida, Uau! porque isso, isso realmente intensifica a vida, né? Não Aham. é o se segurar em tudo aquilo que nos entusiasma, né? Nos empolga. É realmente se permitir viver a completude das fases lindas e as mais duras, porque elas se completam, as lindas ficam mais lindas, as duras, né, vão ficando mais leves até. Então, para mim, acho que uma das dos meus orgulhos, assim, desses 3 anos é ter destravado, ter conseguido desenvolver o meu sentir, tanto emocional quanto instintivo. Uau, uau. E vem mesmo como uma avalanche, porque quem não é emocional tá guardando isso há muito tempo, né? E aí tem que até recuperar o Sim, tempo perdido, né? E aos poucos totalmente. já fica mais natural, lidar com as emoções, até porque as emoções a gente Sim. sente e vão embora, né? Sim. Você falou da avalanche e é bem isso que eu senti, assim, até por eu lembro quando meu pai faleceu, eu tinha 13 anos, numa situação bem dramática, eu não consegui chorar. Uhum. Travei ali, vi minhas irmãs chorarem, vi todo mundo chorar e uma angústia de não conseguir chorar. Outras situações da minha vida, onde até eu me julgava internamente, né, essa coisa do social, né, e tal, mas eu me julgava internamente por não sentir, sabe? Falar, puta, mas então você não é tão boa ser humana assim, então para mim, assim, conseguir, né, aflorar tudo isso foi uma abertura para muitas outras coisas que agora, porque esses são termômetros da gente também. Eu estava sem uma parte importante, né, de indicadores de mim mesma. Então, agora, e a arte me ajuda muito com isso, porque a arte ela expressa fisicamente, né, isso. Então, eu consigo assim saber o dia que eu não vale a pena sentar no torno. O torno é aquele Sim. equipamento que acho que todo mundo lembra do Ghost, né? Aham. Ali você faz mini movimentos e muda a forma completa, né, da peça. Quando eu não tô bem, porque e ali eu sinto que tem que entrar no flow. E se você entra no flow, sua mão vai sozinha, mexe sozinha, nada de... Se Aham. você não tá no flow, e eu sinto isso, não sai. Eu faço, e no final dá errado. Quando eu tô no flow, vai perfeitamente. Então, a arte, ela entra aí me ajudando a entender também muito do que está acontecendo aqui dentro. E essa arte que você escolheu é profundamente instintiva, né? É algo de ter que fazer assim com as sensações, né? E não dá tempo muito do pensar, ou não é o planejar total, né? E então, nossa, Sim, zero. desenvolvimento emocional instintivo fortes, né? Sim, muito. E o não planejar, primeiro que eu estou lidando com terra, né, argila, então isso já me dá um aterramento que eu não tinha, né? Então eu percebo que realmente mexer com argila ali me traz uma energia diferente. Outra que é uma alquimia louca, assim, eu adoro, porque tem essa parte científica, né, de tipo essa argila com essa esmalte a 1240 graus, com Uhum. 1 milhão de coisas ali atuando, mas todo mundo que faz cerâmica sabe que tem uma parcela ali que é a vontade dela, assim, que você não manda, sabe? E o que eu tenho aprendido, e eu acho que isso é muito da minha mãe, assim, as peças que eu mais tenho amado são aquelas que não foram idealizadas daquela forma. Até Uau, criei aqui na minha casa uma parede com os pratos que deram errado. E aí eu uau, chamei a parede dos geniosos. E tem uma parede aqui só de pratos que não deram certo. E começando a incluir o erro como uma forma de, o erro, né? O efeito ou o defeito como uhum, forma de arte que vem muito me ajudar com a seta prum, que é a flecha prum que eu muitas vezes acesso no perfeccionismo uhum. neurótico.
né? Sim. Então, quando vem uma libertação de olhar para o que sai, né, desse forno, que 10, 15%, até 20% sai diferente do que eu planejei, e aí dar outro caminho para isso para mim está sendo bem rico para o meu processo de aceitação dos meus erros na minha vida também, sabe? Uau, Eu que acho que eu tenho, lindo. eu acho que eu tenho um bom exemplo, que o que me ensinou foi minha mãe mesmo, assim. Eu fiz uma reforma, único apartamento. Acho que a gente só faz uma reforma na vida mesmo, porque você não aguenta a segunda. Então, um apartamento que eu reformei, acho que todo mundo ali com que eu trabalhei na Unilever sabe dessa história, porque ficaram esperando o open house que não aconteceu, foi acontecer na pandemia. E aí depois eu já tinha saído e tudo mais. Mas esse apartamento passou por tantas reformas, e eu lembro que eu olhava para o que eu planejava para ele e eu não abria mão de 1 centímetro. Assim, apareceu um tubo no tal lugar que não deveria estar lá, tira. Não, mas isso pode custar mais R$ 2.000, tira. Não, tira. Não abria mão. Minha mãe foi fazer uma reforma numa AP em São Paulo, completamente diferente. Ela amava fazer reforma, eu odiei fazer reforma. Minha mãe, tudo que vinha de novo, ela falava, um tubo novo, não. Minha mãe, para, então vamos repensar. E ela incluía. A casa Ok. ficou linda, ficou um espetáculo. 1000 vezes, sabe, mais bonita do que a versão original. E fluiu. E a minha, não, todos os problemas que você pode imaginar. Demorou 4 anos. 4 anos. Tudo que você Hum, pode imaginar deu de errado aqui. E eu vejo sim. que era muita a dificuldade da inclusão do erro, do novo, né? Do inesperado. Assim. Sim. Pro set, né, tem muito a ver com o planejamento dele. Ele tem o ideal, ele quer ir atrás desse ideal e tem uma certa dificuldade de deixar a vida operar, né? Então, o set em geral é muito aberto ao novo, mas o novo que ele projeta, né? E a coisa da adaptação engana um pouco. A gente pode achar que o set é altamente adaptável, e na verdade mas tem essa coisa de que é adaptável para chegar um pouco no ideal dele, né? De Falou prazer e tudo, Urânio. é, Exatamente, exatamente. Você fala do adaptável, eu penso exatamente nisso, assim, a gente é adaptável mesmo, mas é com um limite do que a gente quer, né? Então esse é um exemplo clássico, assim, de eu fiz zero adaptável ao que realmente o ambiente pedia. e estamos quebrando alguns mitos aqui sobre o set, o que acho que é muito bom, né, para o nosso ouvinte. E o que que você sugere para quem é set para começar o seu desenvolvimento? E talvez você queira falar também assim, o que que foram coisas que não te ajudaram, como o set não funcionou, assim, a técnica de desenvolvimento, e outras que funcionaram mais? Como um tipo mental, eu tive dificuldade com as técnicas no início, de guiança, assim, seja numa meditação, onde alguém vai pedindo para você imaginar, seja numa terapia, né, onde tem muito da imaginação presente. Eu sinto que eu fiquei um tempo travada, porque o mental tá ali muitas vezes assim. Imagina então agora que você tá em tal lugar. Tá, mas eu imagino na primeira pessoa, eu imagino como se eu estivesse me vendo, ou detalhes totalmente que são a sua mente, na verdade, buscando formas de tirar daquela presença, sabe? Então, é, eu sinto que os exercícios dinâmicos me ajudaram muito para que eu pudesse, então, entrar nesse lugar mais meditativo, assim, e conseguir compreender mais profundamente o que, que é essa intuição, o que, que é essa imaginação, o que, que é essa coisa que acontece mais naturalmente e não é a mente que vai controlando, como eu fiquei um tempo, acho, sabe, nisso, como mental. Então, eu sinto que para o meu autoconhecimento, tudo que era corporal me ajudava muito. Então, tanto meditações dinâmicas, né? O Osho tem algumas, que aí depois a gente fez algumas no retiro também, e aí isso me trazia uma presença ao final, assim, que eu conseguia, né, uma conexão mais profunda. Então, acho que isso é importante para o mental, mexer o corpo, dançar, cantar, é uma coisa que eu comecei agora, e eu vejo também que isso me ajuda muito. Uma coisa que eu coloquei nos meus itens aqui, que é algo que eu preciso
começar com mais força, eu não consigo ainda, Urânio, como eu gostaria, é ficar mais em silêncio em grupo. E eu vejo que quando eu consigo, quando eu tô presente o suficiente e não empolgado o suficiente, porque mas aí vem uma empolgação, me tira. Então, eu tenho que estar presente o suficiente e não empolgada, não muito empolgada, porque isso me tira do presente também. Se eu consigo falar menos, parece que as coisas que eu diria é como se fosse um sistema que as coisas que precisam ser ditas são, as que não são, não são. Não importa muito da boca de quem vem. Se você ficar quieta, alguém assume essa palavra. Sabe, assim, uma forma mais, acho que mais completa, assim, de encarar o grupo e menos individual. Eu acabo sendo a que mais fala, muitas vezes. E eu tenho a habilidade de ter o engajamento. Então é difícil não falar, porque isso me preenche muito, né? A atenção e reconhecimento. Acho que a coisa mais difícil, assim, de todas que eu coloquei aqui para mim, é falar menos. Mas quando eu consigo, eu vejo o valor disso. Uau. Então, acho que essa é uma boa dica, assim, começar... Você comentou uma coisa que, num retiro, você falou assim, nossa, eu sou um 5. E quantas vezes já estive em situações onde um 7, que sabe muito menos do que eu, tá falando pra caraca sobre o assunto e eu que sou o 5, tô ali quietinha, só observando. Eu sinto isso, eu tô tirando a oportunidade de pessoas me ensinarem, sabe? Palestrando toda hora, assim, como o 7 social tem o costume de fazer. Então, acho que, assim, conseguir fechar mais e ouvir mais, acho muito importante. Eu até usei minha agenda aqui para mostrar e tinha anotado uma outra aqui também. Não depender a alegria não depender dos estímulos externos, né? Isso é a virtude, a essência do 7, assim. O quanto que se eu tiver, sei lá, numa mata, num lugar com o mínimo de recursos, eu consigo ser feliz, eu consigo ser alegre, de verdade, sem todos os estímulos que eu me dou de comida boa, de toda hora tá me narcotizando de alguma forma. Estou me observando bastante, eu vejo o quanto dependo desses estímulos, mas vejo o quanto dependo cada vez menos nesse processo de encontrar essa alegria verdadeira e interna, né? Que é diferente da alegria do 7, que é muito para fora e é uma persona mesmo, né? E que a gente sabe internamente, porque existe o medo disso cair, né? De alguma forma, o medo da dor, eu acho que está muito ligado a essa compreensão de que a gente está atuando muito, né, também nessa empolgação toda. Então, acho que tem essas conclusões todas aí que eu, se pudesse me dar como 7 social lá atrás, e eu não sei se eu estou sendo muito 7 social e pouco 7 aqui, tá, Urânio? Me corrige. Está sendo fantástico. Fora a coisa do reconhecimento, que acho que é mais social, que você está falando, me parece muito 7 como um todo, e eu agradeço por isso. Nossa, tanta coisa rica que você está trazendo, né? Primeiro, essa coisa da alegria, né? Eu acho que os 7 se beneficiam muito ao compreender a diferença de alegria e felicidade, né? Felicidade como um preenchimento interno, mas tem até a obra lá do Dalai Lama junto com Desmond Tutu, né? Gosto muito daquela fonte para trabalhar isso com os 7s, né? E tem algo, né, que eu aprendi empiricamente, eu me surpreendi, que o tipo 7 é um dos que mais vai buscar retiros de Vipassana, de silêncio. Isso muito para ele conseguir interromper esse ciclo, né, do falar e tudo mais. E às vezes precisa desse choque de ir para a caverna, igual você fez, né? Isso vai ensinando aos poucos. E por fim, tem uma coisa engraçada que eu também aprendi empiricamente, que quase todos os 7s no início da vida são mais quietinhos, mais introvertidos, às vezes tímidos, e aí vira, da noite para o dia, bom, fica né, super extrovertido. E uma 7 uma vez, do Enneagrama, uma professora de Enneagrama me falou assim, é difícil descrever isso, mas é como se a gente fosse tímido por dentro e ninguém vê isso fora, né? Enfim, tem traços bem curiosos do 7 como esses, né?
Sim, sim. Eu era tida, minha mãe me falava que eu era meiga, tímida quando criança. Minha irmã gêmea era mais tímida, que ela é sexual. Então, eu acho que sim, assim, tem uma infância onde eu não tinha toda essa extravagância, né? Mas o fato de ter uma irmã que era menos ainda já me referenciava como tal. E aí eu só fui expandindo. Mas eu tô adorando entrar em contato com aquela menina de novo, assim, sabe? É isso, o 5 tá me ajudando. Cada vez mais, né, desenvolvendo o acesso de novo à essência, isso deve surgir, né? E que bonito. Eu vejo também muito forte em você o lado de incorporar todo o feminino, né? Todas as dimensões do feminino, que é super, assim, muito de admirar, né? E já no finalzinho aqui da nosso papo, que não dá vontade de encerrar, queria te perguntar o que você sugere para as pessoas que se relacionam com sets. Como é que eles podem lidar melhor com o set? Como eles mais podem ajudar? Acho que você pode perguntar numa próxima oportunidade pro meu marido também. Mas É, eu sinto que a gente precisa que as coisas tenham lógica, inclusive no relacionamento afetivo, principalmente se bobear. Então, pro meu marido, às vezes acontece alguma coisa e a gente tem aquele momento, né, de estar cada um com as suas verdades ali, talvez, tipo assim, brigamos, foi cada um pro seu banho, cheio dos seus argumentos, pronto para jogar um na cara do outro. Os dois estão em processo de autoconhecimento, os dois, então, neste momento, começam a olhar, né? E aí a uhum, gente se reencontra, muitas vezes para ele só basta o abraço, te amo. sim. Eu abraço, te amo. Vamos falar sobre isso? Aham, Eu preciso, entendeu? Da parte Mas você entendeu essa. E eu entendi aquilo. O meu desenvolvimento tá claro que eu tenho que reduzir isso também. Então, tô soltando. mas o Mas outro eu vejo tem que que a comunicação. aumentar o mental, né? Tem que ir um pouco para a loja, Exato, se quiser, né? exato. Então, a gente tá assim, então assim, né? Eu tenho que sair um pouco desse mental, meu marido, que é emocional, tem que ir um pouco pro mental, a gente se encontra no meio do caminho. E isso é Sim. uma coisa que em todas as minhas relações, assim, eu sinto muita falta da DR. Eu adoro, mano. Não é discussão briga, é a discussão dos, entendi isso sobre você, entendeu isso sobre mim, a gente não volta a cometer esses erros. O set tipo, abraçou, beijo, né? Fica numa sensação de que, meu Deus, ele não entendeu, vai acontecer de novo. Então, eu Aham. acho que abrir espaço para conversas, assim, sabe? Explicações mesmo, acho que isso ajuda muito o relacionamento com o set social, principalmente. Uau, excelente dica. Você sabe que tem duas estratégias que o Sete, na personalidade, usa na minha experiência, né? Uma é protelar a DR, né, na discussão do relacionamento, não nunca entrar, ou então deixa eu fazer isso rápido, porque daí eu tenho que passar, tenho que entender, vamos voltar ao nosso... Sabe que uma vez eu fui num casamento o padre, né, visivelmente um sete, ele falou assim: então, com relação às DRs, eu tenho uma sugestão para vocês, falou para o noivo. Façam, é muito importante fazer, mas façam na segunda terça-feira a cada 2 meses. Quer dizer, uma coisa controlada, né? Porque também não dá, ninguém aguenta fazer muito isso, né? Muito, muito boa dica para quem lida com sete. Tem alguma coisa que a gente não abordou que você quer acrescentá-lo? 1 milhão, mas eu acho que para 45 minutos tá ótimo. Fantástico, Acho que é realmente. isso, assim, tô me jogando num novo momento agora, né. Então, tá sendo desafiador também, como todos os momentos, né, a abertura da marca, então agora começa um movimento completamente diferente e tô muito, muito, muito grata por você, toda a equipe que me acompanham também, assim, eu participei dos 3 retiros, tô na maestria pessoal,
esses 3 anos foram exatamente os 3 anos, né, de retiro, de desenvolvimento com vocês. Então, todo o meu desenvolvimento não é uma coincidência, que estamos aqui nós dois hoje, né? Na verdade, você tem um bom papel nisso tudo, assim como a Renata, assim como o time inteiro, assim como a Bia, e eu quero agradecer muito. Estou com vocês até o fim, você sabe. Super obrigado, Lu. E quero dizer que a vocês que nos ouvem, né, vocês podem ver no descritivo do episódio aí a referência da marca de cerâmica da Luísa, dentro dessa caminhada de autodesenvolvimento, e também tem uma pegada muito de espiritualidade, né? Então, algo feito com muita consciência, e eu sugiro que vocês conheçam, né, a marca aí da Luísa. Lu, nem tenho como te agradecer. Amei a entrevista e acho que todo mundo aqui que nos ouviu também. Então, muito obrigado. Eu adorei. Obrigada, Aurélio. Obrigada a todos. E obrigado a você também que nos acompanha no podcast Mundo Enneagrama, e ainda mais a você que é nosso aluno e membro da CP Online, que é a nossa plataforma de conteúdos. O Mundo Enneagrama é um podcast quinzenal para quem quer se conhecer a sério e se desenvolver de verdade, usando o Enneagrama, assim como a Luísa, não só para conhecer os traços de personalidade, mas para iniciar uma caminhada bem profunda de autodesenvolvimento. Eu sou Urânio Paes e até o próximo episódio do nosso Mundo Enneagrama.